aprender a ser guiado por Deus. Esta é a nossa série que estamos pregando já há 4 semanas, essa é a 5ª mensagem, e hoje nós vamos tratar sobre sirva antes de tudo. Nós já vimos, comece onde você está, depois nós vimos também, faça paradas estratégicas, e por seguinte a gente viu, permaneça na presença, e então a última mensagem, avance para o destino. E hoje apresentaremos a mensagem, sirva antes de tudo. É muito importante nós destacarmos que Deus, Ele orienta os servos deles. Deus orienta você. Por isso, antes de tudo, antes de qualquer coisa, configure seu coração para ser um servo de Deus. Custe o que custar. Uma das decisões mais significativas que uma pessoa ela deseja ser orientada por Deus precisa tomar é essa: viver para servir. Nós precisamos tomar essa atitude, viver para servir. Então, quem toma essa decisão de viver para servir, entendeu que seu lugar na vida é sempre o terceiro lugar. A orientação divina sempre nos levará a ver que primeiro é Jesus, depois o próximo, e em terceiro lugar vem então o meu eu. Primeiro Jesus, depois o próximo e depois você. Quando Deus nos orienta a permanecer, como nós vimos em uma das nossas mensagens, este permanecer não é um assentar inativo sem fazer nada. Não, não e não. Não se trata de uma vida de passividade, mas uma vida de serviço no reino de Deus. E este permanecer está relacionado com algumas coisas que eu quero destacar aqui. E o primeiro é servir as pessoas. Deus sempre, quando orienta os seus servos, Ele nos conduz a ver as necessidades alheias. Jesus não veio para ser servido, mas para servir, e nós seguimos o seu exemplo. Nosso permanecer, em segundo lugar, está relacionado com conectar-se à comunidade. Deus não nos chama para o isolamento. Deus, Ele sempre nos orientará a nossa conexão com um grupo de pessoas da mesma fé, que nós temos costumadamente chamado de família da fé. Em terceiro lugar, nosso permanecer está relacionado com confiar a Deus os resultados. Deus, Ele sempre nos orientará a esperar ao seu tempo por resultados da nossa serventia e da nossa conexão com a igreja, com a família da fé, com a comunidade da esperança. Todavia, nós sabemos que servir as pessoas não é algo natural. Nós somos todos tentados para pensar em nós mesmos primeiro. É uma questão animal de sobrevivência. Nós somos egoístas e temos uma natureza carnal. Um exemplo disso, nós sabemos muito bem, sempre falamos sobre isso, são as crianças. Você não precisa ensinar ela a ser egoísta. Não, ela nasce egoísta. Faz parte da natureza de cada ser humano ser egoísta. Por isso, servir é uma questão de obediência ao chamado de Deus, uma questão de direção divina, e nenhuma outra questão, mas uma questão de obediência, uma questão do chamado de Deus, uma questão de direção divina. A vida cristã é do jeito dele, e não do nosso jeito, não do seu jeito, mas do jeito de Deus. Em João 4,34, a Bíblia diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Ou seja, a minha comida, a sua comida, meus irmãos, aqui hoje, é servir a Deus, é agradar a Deus, é dar a nossa contribuição para finalizar a obra que Ele já iniciou, Ele já começou aqui nessa terra. Mas a nossa cultura diz totalmente ao contrário, você sabe disso? A nossa cultura diz, farta-te, mas Jesus não nos enviou para sermos receptores, e sim servidores, sim doadores. Tanto que Jesus afirmou em Mateus 23, no verso 11, o maior entre vocês deverá ser o servo. Portanto, uma pessoa que não possui essa postura de servo, ela revela que seu coração está dividido. E o coração dividido é um impedimento para a orientação de Deus, para a orientação divina. E sabe por que o coração dividido é um impedimento para a orientação de Deus? Porque a Bíblia é clara, em Lucas 9,62. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás
é apto para ver o reino de Deus. Uma pessoa que olha para trás só pode causar problemas na sua vida. Ela também prova que não está disposta a focar na direção apontada por Deus. Ou seja, o coração de servo revela que seu coração já se definiu a quem seguir. Seu coração já se definiu a quem seguir? Essa é uma pergunta para você. Toda pessoa que deseja ser orientada por Deus tem que saber que ser guiado por Deus inclui tomar um caminho que não tem retorno. É para frente, sempre para frente. A orientação divina exige 100% da nossa atenção. Por isso nós devemos avaliar sempre. Você já definiu que tipo de coração você quer ter? Você já escolheu servir a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma? Escolheu ouvir a Deus com toda a sinceridade que há dentro do seu coração? Isso é básico, muito básico para a orientação divina na nossa vida. E a Bíblia é clara, em Jeremias 29, verso 13 e 14. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Deus se deixa ser encontrado por nós quando nós procuramos. Então, dito isso, eu quero ler com vocês Atos, capítulo 11, verso 19 ao 30. E nós vamos ver aqui nesse texto como a orientação divina sempre nos fará caminhar nos parâmetros de uma vida de utilidade na igreja de Jesus. Quero que você acompanhe comigo o texto, a partir do verso 11, que diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. O verso 20, alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. O verso 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Verso 22, notícias de fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. O verso 23 diz assim: este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis no Senhor de todo o coração. Verso 24, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. O verso seguinte diz assim: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Verso 26, assim durante um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naquele dia, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. O verso 29, os discípulos, cada um segundo suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E por fim, o verso 30 diz assim: e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Palavra do Senhor Jesus, você pode dizer amém? Nesse texto, com base nesse texto lido de Atos, como é que reconhecemos a orientação divina na nossa vida? Em primeiro lugar, a orientação divina nos levará a olhar para além dos problemas. E olhar para além dos problemas combina com o coração de servo. Olhar para além dos problemas combina com uma pessoa que busca utilidade na sua vida. Olhar para além dos problemas combina com uma vida de propósito. A orientação divina, irmãos, jamais nos conduzirá a focar nos problemas. A orientação divina, minha irmã, você nunca vai te levar a focar nas circunstâncias contrárias. A orientação divina nunca vai fazer você focar na voz da incredulidade, da voz que diz não, não vai dar certo, na voz da maldade humana. A direção de Deus para a nossa vida nunca vai nos levar a focar nas dificuldades da vida. A orientação divina exigirá de cada um de nós foco para além dos problemas da vida, como nós cantamos naquela canção. Nós abrimos as nossas asas, nós olhamos para frente e vamos além. Deus
nos instruirá a ver os problemas como oportunidade de crescimento, oportunidade para crescermos, oportunidade para irmos além, oportunidades para removermos as montanhas, oportunidade para demonstrarmos o nosso coração de servo e olhar além daquilo que as outras pessoas comumente vê. E é isso que nós vemos no texto lido. Eu quero que você olhe comigo no verso 19 e também no verso 20, que diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia. Preste atenção no texto. Anunciando a mensagem apenas aos judeus. Olha o verso 20. Alguns deles, todavia cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Sabe o que esse texto está dizendo? Ele está muito claro para nós. Os nossos irmãos na fé, eles estavam passando por perseguições. Os nossos irmãos na fé aqui estavam passando por morte, perigo de ser preso, perigo de ser perseguido. Mas o que acontece? Os nossos irmãos aqui na fé, ao chegarem aos lugares aonde eles foram, ao invés deles olharem para os problemas, ao invés deles olharem para a perseguição, ao invés deles ficarem caladinhos, quietinhos, trancados na casa dele, com medo da morte, com medo da perseguição, com medo de todos os problemas que rodeavam, o que eles fizeram? Eles olharam para além dos problemas, eles olharam acima daquilo que todo mundo via. Eles perceberam nos problemas a oportunidade de Deus. Eles aproveitaram daquele momento de perseguição, aquele momento ruim, como um momento de anunciar a mensagem de Deus. Os nossos irmãos na fé usaram da dificuldade que os rodeava para se tornarem pessoas mais altruístas, pessoas positivas, pessoas contagiantes. Eles se tornaram pessoas com capacidade de olhar além dos problemas, com a visão que só Deus pode dar. Sabe o que isso significa? Significa que se nós focarmos nos nossos problemas, se nós ficarmos focando nas pequenas coisas ruins da nossa vida, o que conseguiremos será tão somente fazê-los ainda maiores. Nenhuma pessoa irá perceber a orientação divina se colocar os seus olhos nas contrariedades da vida. Será que isso não está acontecendo com você aqui hoje? Pense nisso. Será que os teus olhos, o teu foco, você está tentando buscar orientação, mas o teu foco não está além. O teu foco está nos problemas que rodeiam você. E será que esses problemas não estão roubando o seu foco em Jesus? Eu creio de todo o meu coração que Jesus, Ele está falando aqui. Que Jesus, Ele vai abrir os olhos de algumas pessoas aqui no nosso meio. Que Jesus, Ele vai fazer pessoas olhar além. Que Jesus, Ele vai fazer pessoas tirar os olhos dos problemas, das situações pequenas, das situações difíceis. E vai nos colocar os nossos olhos para além daquilo que nós imaginamos, sonhamos, daquilo que Ele tem preparado para a nossa vida. Nós vamos olhar para aquilo que Jesus Ele está sonhando para nós. Eu creio no nome de Jesus que Deus Ele vai fazer isso na vida de pessoas aqui. Eu creio que nesse culto, hoje à noite, assim como foi de manhã, Deus está falando. E que pessoas vão perceber que a orientação divina vai vir e nos vai fornecer vida de utilidade, vida abundante, vida de serviço nele. Deus nos orienta enquanto estamos servindo aos seus propósitos. Essa é a verdade para a nossa vida. Deus nos orienta enquanto estamos servindo ao propósito dele, à missão dele, ao chamado dele. Aqui cabe as perguntas para você pensar, refletir na sua vida. Você está servindo aos propósitos de Deus na sua vida? Qual é a causa que você tem gasto a sua vida? Uma causa divina, qual é? Qual é a função, a sua função no corpo de Jesus? Qual é a sua contribuição para o plano de Deus aqui nesta igreja? Aqui nesta cidade? É importante nós avaliarmos agora. As dificuldades da vida estão lhe fazendo crescer ou endurecendo você?
Essa pergunta é muito importante para nós continuarmos a nossa mensagem. As dificuldades da vida estão endurecendo você? Ou está te fazendo crescer? Essa é uma pergunta muito importante. Talvez eu não tenha a experiência que você tenha, a idade que você tenha, mas eu tenho a certeza, no nome de Jesus, que eu estou aqui porque as dificuldades da vida estão me fazendo crescer e não estão me endurecendo, e eu quero que seja assim com você também. E se você está endurecendo, ao invés de crescer, você não vai perceber a orientação divina na sua vida. Você não vai perceber a orientação de Deus. Como nós vimos no texto bíblico, aqueles irmãos que foram dispersos, eles foram anunciando por toda parte o evangelho, anunciando aos judeus, de judeu anunciando para judeus. O texto diz também que os de Chipre, os de Cirene, eles falavam gregos, e por isso foi anunciando grego para grego, gentil para gentil. Nós vemos no texto que eles estavam falando naturalmente do evangelho, naturalmente de Jesus, dos planos de Deus. Por quê? Porque eles olharam para além dos problemas. Eles usaram aquele contexto difícil para servirem, testemunhando do poder de Jesus enquanto era orientado por Deus. E esse é o nosso desejo aqui nessa noite. A lição divina é clara para nós. A orientação divina sempre nos dará utilidade. Sempre vai te colocar utilidade na sua vida. Deus nunca vai te deixar sem orientação e sem também utilidade para a sua vida. Nossa missão aqui, nessa terra, nessa cidade, nessa igreja, é falarmos de Jesus de forma natural, para todas as pessoas, em todas as cidades. E enquanto nós cumprimos esse propósito de anunciar e falar, Deus nos orientará em todas as áreas da nossa vida. E em segundo lugar, a orientação divina, ela gerará o convencimento da aprovação de Deus. Essa é a verdade. Busque o convencimento da aprovação divina. Busque a aprovação de Deus. Enquanto nós consagramos a Deus nossa utilidade, olhando para além dos problemas, Deus vai nos orientar amorosamente. E um dos sinais da direção divina é a aprovação de Deus. E nós vemos isso claramente em Atos, no capítulo 11, verso 21. Diz assim, a mão do Senhor, ou seja, a aprovação do Senhor, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. O texto é muito claro. Os irmãos percebiam a aprovação divina. Ele compreendia que era Deus que estava agindo naquele local, naquele tempo, naquele momento. Deus estava aprovando aquilo que eles estavam fazendo. É aqui um dos grandes erros que muitas vezes as pessoas cometem. Às vezes nós cometemos. Muitas vezes nós buscamos a aprovação do homem, a aprovação dos homens, ao invés da aprovação de Deus, a aprovação divina. Muitas vezes eu e você buscamos a harmonia das pessoas, ao invés de buscarmos a harmonia celestial do reino de Deus. Um escritor certa vez afirmou que ele não sabia o segredo do sucesso, mas do fracasso era tentar agradar todas as pessoas. Isso é verdade. Nós temos que considerar essa pergunta: qual aprovação buscamos? A humana ou a divina? Qual aprovação você tem buscado hoje? Um dos grandes segredos da vida é que Deus sempre nos orientará e nos envolverá com aquilo que Ele já tem abençoado. Então, quando nós corremos para os projetos de Deus, já é um sinal em nós que nós temos orientação. Quando nós corremos para os projetos de Deus, é um sinal que nós estamos sendo orientados, conduzidos por Deus. E muitas vezes nós vemos pessoas contando suas experiências de forma alegre, falando de um trabalho que conseguiu, às vezes falando de uma nova cidade, ou um novo país. E às vezes a gente vai lá e pergunta: qual é o projeto de Deus para você nesse novo trabalho? Qual é o projeto de Deus para você nessa nova cidade, nesse novo país? Qual é a tua igreja que você vai frequentar? Onde você vai servir? Onde você vai contribuir? Aonde você vai adorar a Deus? Aonde você vai cuidar da sua fé? E às vezes, na grande maioria das vezes, as pessoas não sabem responder essa pergunta. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós consideramos prioridade na nossa vida a aprovação do bom emprego,
a aprovação do bom trabalho, a aprovação do bom nível social. Mas às vezes nós esquecemos da aprovação de Deus, a aprovação divina. Então, uma pessoa aprovada por Deus se envolve com a obra que Deus aprova. Nunca a orientação de Deus, nunca a orientação divina nos conduzirá para longe dos projetos de Deus. Nunca vai nos conduzir para longe aonde não reside a aprovação de Deus, aonde não tem bênção divina. Deus não nos conduzirá para um lugar sem propósito, para um lugar que você não vai ser bênção nas mãos dele. A prova disso é o texto que nós estamos lendo, estudando hoje, de Atos 1, 11, 21. Porque lá no texto que nós lemos diz que a mão do Senhor estava com eles. E muitos creram, muitos se converteram ao Senhor. Nós precisamos saber que o que eu e você precisamos é unção de Deus. O que eu e você precisamos é a aprovação de Deus. Mesmo que as coisas estiverem difíceis ao nosso redor, nós precisamos da unção na nossa vida e não a aprovação das pessoas. Nós não precisamos da aprovação humana, mas é claro que isso não significa que a gente vai sair por aí fazendo algo para desagradar as pessoas, mas significa que nós buscamos a convicção de estar na obra do Senhor, na igreja do Senhor, com a mão do Senhor sobre nós. Essa é a nossa convicção. E quando nós olhamos aqui para a nossa igreja, nós vemos isso. Sabe por quê? Qual é a nossa maior convicção que nós estamos no caminho certo? É quando nós olhamos para a nossa igreja e nós vemos pessoas se rendendo a Cristo todos os dias, todos os cultos, Deus falando, palavra viva, tudo acontecendo, a mão de Deus está sobre esse local, e nós vemos isso, mesmo que as pessoas, algumas dizem não, mas nós não buscamos a aprovação dos homens, nós buscamos a aprovação de Deus, ser dirigido pelo Senhor. Por isso, ser dirigido por Deus. Para ser dirigido por Deus, nós precisamos nos lançar aos projetos que Deus tem abençoado, os projetos que a mão de Deus está. E em terceiro lugar, a orientação divina promoverá um ambiente de graça no meio das pessoas. Então promova um ambiente de graça. Nós precisamos relembrar que a orientação divina nos levará a ver além dos problemas, como nós falamos no ponto 1. E ao fazermos isso, nós vamos perceber utilidade na nossa vida, utilidade no plano de Deus. E além disso, a orientação divina sempre vai nos envolver com aquilo que a mão de Deus já está abençoando. E o que tudo isso vai fazer? Tudo isso vai gerar um ambiente de manifestação, de graça divina. E isso fica muito claro. No verso 23, o texto de Atos 11, diz assim ali: estando ali, chegando e vendo a graça de Deus, ambiente de graça, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis no Senhor de todo o coração. Veja que a orientação divina envia Barnabé. E o que acontece? Assim que ele chega, ele percebe um ambiente de graça ali, onde era visível a graça de Deus. Isso é muito importante. A orientação divina sempre gerará manifestação da graça dele. Deus nos guiará sempre levando em conta que nós somos canais onde a graça dele opera, conforme o texto que nós lemos, conforme o texto que nós vemos. Tem graça de Deus. E o texto diz que o ambiente gerado por Deus produz graça, produz benefícios. O texto, para que ele aponta? Aponta para a alegria, aponta para ânimo, aponta para a perseverança, aponta para a fidelidade, aponta para envolvimento de todo o coração na obra de Deus. A orientação divina sempre gera um contexto de manifestação da graça, onde a graça de Deus ela está operando, e onde a graça de Deus estiver operando, sempre haverá alegria, sempre haverá ânimo, sempre haverá perseverança, sempre haverá fidelidade, sempre haverá pessoas envolvidas com todo o coração. Mas você precisa ver que o texto não diz que não haverá problema. O texto não diz que não haverá luta para você. O texto não diz que não haverá perseguição, não haverá morte. Eu queria colocar assim, da seguinte forma: quando Deus orienta, a alegria de Jesus permanece em nós. A alegria permanece em nós. Deus
não lhe orientará a fazer nada que roube a sua alegria de Jesus, em Jesus. A orientação divina sempre traz alegria em ser de Jesus. Em segundo lugar, o nosso ânimo na fé se fortalece. Sabe de uma coisa? Deus não orientará você a fazer nada que roube o seu ânimo, nada que roube a sua fé, nada que enfraqueça a sua fé, nada que te faça distanciar da comunhão da família da fé. A orientação de Deus na sua vida sempre fortalece o nosso ânimo. Em terceiro lugar, a nossa fidelidade se torna evidente. Deus não orientará você a fazer nada que comprometa a sua fidelidade, a sua perseverança, a sua fidelidade em Cristo. A orientação de Deus sempre vai nos conduzir ao desejo de sermos fiéis, ao desejo de sermos perseverantes. Em quarto lugar, o nosso coração não fica dividido. Aleluia, glória a Deus. O nosso coração não fica dividido. Deus nunca vai orientar você a fazer nada daquilo que divide o seu coração. Como nós vemos no texto lá de Atos 11, no verso 23. O texto ali diz assim que eles chegaram, viram a graça de Deus, ficaram alegres, animados, perseverantes, fiéis no Senhor, de todo o coração. Então, para nós compreendermos melhor esse assunto, nós poderíamos resumir nessa frase: a orientação divina sempre nos transformará em instrumentos da graça de Deus. Preste atenção nisso. Dê um stop agora no seu coração. A orientação divina sempre nos transformará em instrumentos da graça. A igreja não é o prédio, a igreja são pessoas, e nós estamos aqui para servir essas pessoas. E é por isso que o Espírito Santo, Ele nos dá dons para servir ao corpo, Ele nos dá ministérios para nós servirmos juntos à igreja com alegria. Então não importa, pode ser numa igreja grande, numa igreja pequena, numa igreja rica, uma igreja pobre, não importa como seja, se seja rural ou urbana, se essa igreja é saudável, nós vamos evidenciar a graça de Deus sobre ela, através das pessoas que estão ali, transformadas e mais do que isso, trabalhadoras, instrumentos da graça de Deus. A orientação divina sempre nos transformará em instrumentos da graça. E a Bíblia é clara em 1 Pedro 4,10, que diz assim o texto: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Este texto deixa claro que quem administra a manifestação da graça de Deus na igreja é eu, é você. Você já pensou nisso? Somos nós que administramos a manifestação da graça de Deus. Nós somos instrumentos de Deus. Por isso, jamais Deus lhe orientará a fazer algo aonde você não possa continuar servindo as pessoas. Deus não vai te orientar a algo que você não possa servir ao propósito dEle. Deus não vai te orientar a algo que você não possa ser canal dEle. Deus não vai te orientar a algo onde você não vai administrar a graça dEle. Sempre na orientação divina, a graça é algo que nós não podemos esconder. É muito evidente. E em quarto lugar, a orientação divina sempre nos levará a servir com espiritualidade contagiante. Como nós vimos há pouco, a orientação divina jamais desprezará a utilidade das pessoas. Pelo contrário, Ele sempre nos conduzirá para um propósito que tem para cada um de nós. Manifestar as múltiplas formas da graça de Deus ser vista aqui. Isso sempre redundará em espiritualidade contagiante. A orientação de Deus, a orientação divina, não lhe fará mais carnal. A orientação de Deus não lhe fará mais egoísta, mais mundano. Isso fica claro no texto que nós estamos estudando, no verso 24, que diz assim: ele era um homem bom, preste atenção, cheio do Espírito Santo, não mundano, não carnal, não egoísta, cheio de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor.
este verso aqui está se referindo ao irmão chamado Barnabé. E ele era uma pessoa orientada por Deus. E a orientação divina é vista nele, por quê? Porque diz o texto que ele é um homem íntegro, um homem bom, um homem do bem, um homem cheio do Espírito Santo, um homem de fé, um homem de integridade. E todos que olhavam para Barnabé, viam que ele era uma pessoa de espiritualidade contagiante, diziam: eu quero ser como esse homem. Todos viam Deus presente na vida dele. A unção orientadora de Deus era notória na vida dele. Sabe por quê? Porque muitos foram acrescentados, muitos aderiram à fé também deste homem, e o texto diz que muitas pessoas se convertiam ao Senhor. A orientação divina sempre é vista no conteúdo da sua boca e na comprovação da sua vida. Preste atenção também nessa frase. É uma das últimas frases dessa mensagem. A orientação de Deus vai ser vista no conteúdo da sua boca, naquilo que você fala, na sua vida, naquilo que você faz. Nós devemos guardar isso, que jamais a orientação divina irá levar você a envolver-se com qualquer trabalho, qualquer lugar, qualquer amizade, qualquer relacionamento que enfraqueça a tua fé, que não faça de você uma espiritualidade contagiante. Ele não vai te levar a te envolver com algo que vai comprometer a tua espiritualidade. É certo que Deus fará o que está escrito no Salmo 32, no verso 8. Eu queria que você lesse comigo. Vamos juntos? Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. É isso que Deus faz conosco. E esta ação de Deus em sua vida não é para te tornar mais rico, não é para te tornar mais vaidoso, mais vaidosa, mais bem-sucedido, não, mais distante da igreja de Jesus, não é isso. A orientação divina, a orientação de Deus sempre nos fará pessoas mais fortes na fé. E o fato de você se tornar uma pessoa mais forte na fé vai gerar um estilo de vida contagiante, que as pessoas vão olhar e vão falar: eu quero ser como esse rapaz, eu quero ser como essa moça, eu quero ser como esse homem, essa mulher. Então nós não podemos esquecer disso. A orientação divina lhe transformará em ponte, onde Jesus caminhará do seu coração para o coração de outras pessoas. O seu coração tem sido assim? Uma ponte, onde Jesus está caminhando e está indo em direção a outras pessoas? Sim, sim e sim, a orientação de Deus sempre produzirá crentes fortes, crentes servos, crentes como Barnabé, que nós vimos no texto, com espiritualidade contagiante. E em quinto lugar, e último lugar também, para terminar nossa mensagem, Deus nos fará pessoas generosas. Generosidade espontânea. A orientação divina, ao nos tornar pessoas de fé, nos fará compreender essa função de administrarmos as múltiplas formas da graça de Deus. Para quê? Para suprir outras pessoas, suprir necessidades na obra dele, que nós estamos envolvidos agora. Deus, Ele nos dá graça para administrarmos. E aqui nós temos que perguntarmos de novo: você já pensou nisso? É você que administra a manifestação da graça de Deus. Deus podia fazer isso, mas Ele dá a você. A orientação divina sempre nos levará para a manifestação de uma das principais características do próprio Deus, que é a generosidade. A orientação divina sempre vai gerar em nós generosidade espontânea. Não importa quais sejam os seus dons, se não são iguais os meus, se não são iguais da outra pessoa que está ao teu lado, não importa a tua conta bancária, se tem 1 milhão ou se tem R$1, não importa, Deus nos levará a ser pessoas generosas. E nós vemos isso no texto, claramente em Atos 11, 29 a 30. Olha o que diz o texto. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram ser mão de Deus. Olha o que eles decidiram fazer: ser generosos. Decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia. E o verso 30. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. A orientação de Deus não nos conduzirá para nos fecharmos.
nos nossos próprios desejos. A orientação de Deus não nos conduzirá ao isolamento daquilo que nós chamamos de nosso. A orientação divina não nos conduzirá a ver somente os nossos próprios interesses. A orientação divina sempre nos transformará em pessoas generosas que estendem os braços e os recursos que têm nas mãos na direção da obra de Deus, na direção das outras pessoas. A orientação divina sempre nos transformará em árvores frutíferas, árvores frondosas, fortes, sempre dando com generosidade. A orientação divina sempre nos dará a compreensão que vida cristã é dar de si e dar do seu. Dar de si e dar do seu. Essa é a verdade. E eu queria terminar com uma frase, na verdade, um pequeno parágrafo de um autor. Eu queria ler aqui para você. Os momentos em que você escolher servir a outros e pôr as necessidades deles em primeiro lugar, determinam o tipo de história que você contará amanhã. Os momentos em que você escolhe servir aos outros e pôr as necessidades deles em primeiro lugar, determinam o tipo de história que você vai contar amanhã. Eu termino assim. Qual é a história que você está escrevendo na sua vida? Qual é a história que você vai escrever daqui para frente? Olhando além, sendo generoso, servindo com a graça que Deus tem te dado. Eu espero que seja isso, no nome de Jesus, amém? Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, e cremos que a Tua palavra é vida, a Tua palavra é bênção para os nossos dias, a Tua palavra, Senhor, é viva aos nossos corações e fala, Senhor, de acordo com as nossas necessidades. Oh Deus, nós entregamos agora essa mensagem ao Senhor, pedindo que o Senhor produza frutos nos corações aqui, nos fazendo servos Teus, em o nome de Jesus, amém. Missionária Central de Maringá.